Boa tarde a todos vocês. O meu nome é Edson, eu trabalho bastante tempo como estatístico. É uma área que eu gosto muito, é uma área que é muito empolgante, é uma área que envolve não só matemática, mas muitas coisas diferentes, muitas áreas diferentes do conhecimento, né? Estão dentro do trabalho que nós fazemos aqui. Então, nós temos aqui essa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, como mostra ali no cartaz, e o tema dela é a matemática está em tudo. Então, a gente poderia até ficar aqui um tempão falando, né? Onde que a matemática está, então? Né? Isso aí a gente já sabe, que a matemática está no nosso celular, a matemática está no carro, a matemática está em tudo que nós temos de tecnológico, a matemática está na planta da construção de um edifício. Então, o que nós poderíamos falar aqui de um pouco diferente, né? Em vez da gente ficar falando onde que a matemática está, porque cada um de nós poderia enxergá-la em um lugar diferente. Mas a gente pode falar aqui uma outra questão que é fundamental, que é como que nós podemos sentir a matemática no nosso cotidiano. E o que isso traz para nós? Então, nós vamos entendendo que saber matemática, conhecê-la, entender onde que ela se encontra, pode ser para nós um exercício muito importante de cidadania. Pode ser também um exercício de libertação, de liberdade. Que liberdade? Uma liberdade que o conhecimento traz para nós. Porque quando nós começamos a conhecer o mundo, conhecer o nosso cotidiano, conhecer o ambiente onde nós estamos inseridos, nós podemos participar dele de uma maneira muito mais ativa. Então, como que o conhecimento matemático pode contribuir para nós nesse sentido? Então, vou contar para vocês rapidamente uma história que aconteceu de verdade. Há muito tempo, antes de Cristo, havia um matemático, filósofo chamado Erastótenes. O Erastótenes, ele vivia no norte da África, então ele estava no Egito e ele sabia que a Terra era redonda. E ele pensava na época que a Terra tinha um formato de uma esfera perfeita. Hoje sabemos que não é assim, ela não é uma esfera perfeita, ela é mais achatada em algumas regiões, mas ele pensava assim, se a Terra é uma esfera, qual será o tamanho dessa esfera? Será que tem como a gente medir o tamanho dela? Será que teria como nós medirmos o raio dela? Então ele pensou numa maneira muito geniosa de usar o conhecimento matemático para tomar essa medida. Então ele percebia que ele já sabia disso, e no meio-dia, no dia do solstício de verão, na cidade de Assuã, havia um poço muito fundo. E ele percebia que quando era meio-dia, o sol ele conseguia iluminar todo o fundo daquele poço. Ao contrário, na cidade de Alexandria, que ficava perto de Assuã, isso não acontecia. Por quê? Porque ele entendeu que Assuã ficava numa região que hoje é chamada de Trópico de Câncer, que é onde a luz do sol incide perpendicularmente. Então, isso é possível. Então, no mesmo horário, Alexandria havia uma torre muito alta. E na hora que a luz do sol batia nessa torre, formava uma sombra. Ele sabia também, com base em alguns viajantes que andavam de uma cidade para outra, que a distância entre essas duas cidades era 930 quilômetros. O equivalente a isso, porque no tempo dele eles não usavam quilômetro como uma unidade de medida, mas era o equivalente a isso, 930 quilômetros. Aí ele pensou assim, se essa distância é 930 quilômetros e a Terra é uma esfera, então até o centro da Terra nós temos aqui um ângulo, e esse ângulo vamos chamar de alfa.
Como será que ele usou aquelas ideias de trigonometria, aquela matemática básica que a gente aprende na escola para chegar nessa resposta? Ele fez o seguinte: essa linha seria, então, paralela à incidência da luz do Sol. Então, essa seta vermelha seria paralela a essa, e esse ângulo que estaria sendo formado, já que essa reta é paralela a essa, esse ângulo que eu tenho aqui é o mesmo ângulo que eu tenho aqui. Então, ele olhou aqui e enxergou aqui um triângulo retângulo. Então, aqui se eu tenho esse ângulo, aqui eu tenho um cateto, aqui eu tenho outro cateto. Então, ele pegou a altura da torre, a distância da sombra e falou, então, esse alfa é aproximadamente 7 graus. Se aqui é 7 graus, esse ângulo é também 7 graus. E com isso, bastou para ele fazer o seguinte: se esse ângulo aqui, na hora que eu chego aqui na superfície da Terra, eu tenho uma distância de 930 quilômetros entre essas duas cidades, eu posso então fazer uma regra de 3, ele pensou. Então, 7 graus está para 930 quilômetros, assim como 360 graus está para x. Uma regrinha de 3 simples, ele colocou que a circunferência da Terra, então, era 47.828,57 quilômetros. E aí? Ele sabia também, naquela época, os matemáticos eles já tinham um certo conhecimento daquela constante π, não com tantas casas decimais quanto nós temos hoje, mas eles sabiam que aquilo era alguma coisa próxima de 3. Então, se o perímetro é esse, 2πr seria o perímetro, isolando o r, ele chegou aqui numa quantidade de 7.612,38 quilômetros. Então, se vocês fizerem uma pesquisa na internet, se vocês entrarem no Google, vocês poderão encontrar que esse raio da Terra, ele pode variar de uma região para outra, porque hoje sabemos que o nosso planeta não é uma esfera perfeita, mas vocês poderão encontrar valores diferentes desse. Por quê? Por causa da imprecisão dos cálculos que ele tinha na época, pelo fato de ele ter assumido que a Terra era perfeitamente esférica, mas digamos que para aquela época, mais ou menos 200 anos antes de Cristo, isso aqui já foi um feito fantástico. Então, ele conseguiu responder para nós como que nós poderíamos usar a matemática para entendermos uma coisa que na época era sensacional. Nós vivemos nesse mundo, mas qual é o tamanho dele? Qual seria a dimensão do nosso planeta? Com algumas continhas simples de matemática, ele mostrou para nós como que a matemática poderia ser um instrumento para nós conhecermos alguns aspectos importantes aqui do nosso mundo. Muito tempo depois, nós continuamos a fazer várias perguntas. E essas perguntas, aos poucos, nós fomos respondendo elas. Há mais ou menos 150 anos, nós tivemos uma resposta precisa para uma pergunta que sempre acompanhava as pessoas. Por que será que o céu é azul? Então a gente foi descobrindo, como humanidade, que quando nós decompomos a luz, ela tem várias cores. Algumas cores, elas variam a frequência. E quando a luz do Sol ela chega no nosso planeta, ela entra na atmosfera, ela encontra a camada de ozônio e ela tem um efeito que se chama dispersão. Nesse efeito de dispersão, a luz que é azul, ela tem uma dispersão maior do que as outras. Então, quando olhamos para o céu, né, na superfície do nosso planeta, durante o dia, quando o nosso planeta é iluminado, nós vemos a luz azul com uma dispersão maior e com isso temos essa sensação que o nosso céu ele é mais azulado, né? Não só azul, mas a cor violeta também ela dispersa mais, então está essa impressão desse azul forte que nós percebemos quando nós olhamos para o céu em um dia claro. Então, tudo isso aqui é explicado por leis da física, que, por sua vez, a matemática nos ajuda a entendê-la. Isso é muito importante na história da humanidade, porque ao entendermos tudo isso,
nós vamos saindo das superstições, nós vamos saindo das nossas crenças antigas e vamos conhecendo melhor a verdade que há no nosso mundo. Então, isso faz com que a matemática seja para nós um instrumento importante de libertação. Há muito tempo atrás, quando nós não tínhamos muito conhecimento, nós costumávamos atribuir tudo que havia da natureza a entidades, a diferentes deuses. Havia um deus para a chuva, outro para o trovão, e hoje nós vamos compreendendo melhor a natureza através desse conhecimento que nós temos na física, na química, nas ciências básicas, e todas essas áreas do conhecimento, elas têm um sustentáculo importante para essa compreensão, que é a matemática. Agora, e a estatística, que seria uma irmãzinha da matemática? O que a estatística ela nos ajuda? A estatística ela usa muito a matemática para nós entendermos o nosso mundo. Então, hoje nós temos vários exemplos de onde a matemática aparece. Quando a gente usa aplicativos no celular como Uber, ele calcula para nós distâncias, ele fala quanto tempo que demora para o carro chegar até nós, ele já dá uma estimativa de quanto que nós pagaremos para aquela corrida. Tudo isso tem muitas formulinhas matemáticas por trás. Como calcular a distância, ele pode levar em conta as coisas mais complexas. Será que o trânsito é mais intenso nessa hora? Será que não? Então, tudo isso tem muita matemática por trás. Temos lá os desenhos da Pixar, todos eles têm muita matemática para os movimentos, para as texturas, para as cores. Muitos jogos de computador que nós temos hoje são baseados em leis da física, que são sempre estruturadas em regras matemáticas, projetos de veículos. Então, toda a tecnologia que nós temos hoje, ela não estaria à nossa disposição se não fosse esse conhecimento matemático. E a estatística? Poderíamos definir a estatística de muitas maneiras diferentes, mas uma maneira que seria bastante interessante para falarmos aqui sobre o que ela seria uma área do conhecimento que nós usamos para transformar informação em conhecimento. Podemos usar informação que é acumulada, por exemplo, em grandes bancos de dados, em grandes sistemas de informação, e daquele emaranhado de informação, como que nós poderíamos extrair dali alguma coisa que acrescentasse para o nosso conhecimento, alguma coisa de útil, que auxiliasse a gente em tomadas de decisão, que tornasse a nossa vida mais simples. Como que poderíamos, então, pensar nisso? Então, nós estamos aqui, nesse momento, no Hemocentro de Ribeirão Preto, que vocês conhecem muito bem. Então, podemos pensar assim: se temos aqui o Hemocentro de Ribeirão Preto, que tipo de informação será que o Hemocentro produz para que seja transformada depois em conhecimento? Poderíamos pensar até num exemplo simples. Poderíamos pensar assim que cada vez que uma pessoa vem até o Hemocentro para doar sangue, o Hemocentro ele monta um banco de dados. Podemos pensar numa planilha eletrônica, onde teríamos lá o número do doador, são valores aqui fictícios. Temos uma pessoa que fez uma doação de sangue nesse dia, é de sexo masculino, tem 45 anos, sangue tipo O, ela mora em Ribeirão Preto, e aos poucos o Hemocentro vai acumulando todas essas informações aqui. Aí a estatística, ela utiliza muitos recursos computacionais e matemáticos para que essa informação que vai sendo sistematicamente acumulada, ela possa ser organizada e daí responda para nós perguntas do tipo: será que tem mais homens ou mulheres doando sangue? Quando uma pessoa ela vem aqui no Hemocentro e doa sangue pela primeira vez, será que ela volta? Ela costuma voltar? Depois de quanto tempo? Qual que é a idade dos doadores de sangue? Com que idade que as pessoas começam a doar sangue? Será que é uma tendência nisso? Ou será que não? Então, todas essas informações,
elas geram conhecimento que é importante aqui para os gestores do Hemocentro, para que eles organizem campanhas de doação de sangue, para que eles pensem assim, quais serão as épocas do ano onde tem mais doadores, quais serão as épocas que tem menos doadores. Será que não acontece da época em que a gente precisa ter mais estoque de sangue? Será que nessa época teremos um número de doadores suficientemente grande para manter esse estoque? Tudo isso é importante para que o Hemocentro ele possa funcionar bem. Então, a estatística ajuda muito nesse processo aqui de organização dessa informação. Então, é um exemplo onde a informação ela pode ir se transformando em um conhecimento útil para nós. Então, a estatística ela usa uma série de ferramentas, uma série de recursos, de como é que nós podemos pegar esses dados, essas informações, ir organizando, encontrando padrões, encontrando tendências, para que a gente possa responder a essas questões importantes. Informações temos aqui no Hemocentro, temos nos hospitais, temos nas agências bancárias, temos na indústria. Então, sempre quando essa informação ela precisa ser transformada em conhecimento, a estatística ela pode se tornar útil. Então, eu trouxe aqui para falar para vocês um exemplinho aqui bastante, onde a matemática ela aparece de uma maneira bastante intensa, sobre como que a gente pode pegar aqui uma informação e, a partir dessa informação, organizá-la para que ela se torne algum conhecimento útil para nós. Então, nós temos aqui uma jararaca. E esses números que aparecem aqui, de janeiro de 2007 a dezembro de 2014, são números de acidentes por picadas de jararaca que aconteceram no estado de São Paulo durante esse período. Então, em janeiro de 2017, foram registrados 105 acidentes. Tivemos 105 pessoas que tomaram picada de jararaca naquele mês. Nós podemos olhar isso e perceber que aqui, janeiro, fevereiro, novembro, dezembro, parece que esses números são maiores do que em junho, julho. Mas como que nós poderíamos pegar essa quantidade de dados e transformar em conhecimento usando como uma ferramenta matemática? Oi? Agrupar, organizar, descrever. Uma ferramenta que pode ser muito interessante para isso é um gráfico. Podemos colocar tudo isso em um gráfico como esse aqui. O que esse gráfico mostra? Ao longo do tempo, eu vou percebendo que tem umas ondinhas. O número de acidentes por jararaca cresce, diminui, cresce, diminui, cresce, diminui. Por que será? Elas são mais ativas, então, em algumas épocas do ano, talvez por metabolismo, talvez porque tem épocas do ano em que tem mais oferta de alimentos, tem mais bichinhos para elas comerem, tem alguma coisa aqui por trás. Então, eu vou olhar para isso aqui sobe, desce, aí eu vou pensar assim. Tem meses, como janeiro, que tem 31 dias. Abril, junho, agosto tem 30 dias. Fevereiro, às vezes, tem 28 dias, às vezes tem 29 dias. Então, vamos fazer uma coisa antes. Vamos pegar esses números e dividir por número de dias que nós temos em cada mês, e com isso a gente organiza melhor a nossa informação. Desse gráfico para esse, ele ficou bem parecido, mas agora temos aqui número de acidentes, número médio de acidentes por dia. Então, ele está falando aqui para a gente, por exemplo, em janeiro de 2007, tivemos, em média, um pouco mais, uns 3,2 acidentes por dia, mais ou menos. Bom, eu vou olhar para esse gráfico, ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Será que a gente conhece alguma função matemática que se parece com isso? Alguma função que faz uma curvinha, sobe, desce, né? Será que tem? Posso pensar numa função seno.
para que eu tenha controle da distância que eu tenho, vamos chamar aqui da crista da onda, aqui, a parte de cima, de uma até a outra, eu vou colocar aqui uma função f de x. Essa função vai ser seno, aqui aparece i, não e, porque o computador ele passa aqui para o inglês, seno de 2π, x, que seria aqui esse eixo, dividido por um t, e esse t vamos colocar 12, como se fosse 12 meses. Então está aqui até aqui, essa ondinha aqui, ela está aqui em cima, ela desce, sobe, até ela chegar lá em cima de novo, demorou 12 meses. Eu vou olhar para esse gráfico e vou pensar, ele está parecido com isso. Será que uma função seno, ela consegue me ajudar a explicar esse comportamento? Será que ela consegue me ajudar a entender como que o número de picadas de jararaca pode se modificar durante o período de um ano? Então, eu vou olhar para isso. Aqui é 0. Eu sei que seno de 0 é 0. Então, aqui onde é 0, aqui é 0. Mas aqui, quando eu começo a contar o tempo, em janeiro, aqui eu não tenho um 0. Então, talvez seja mais cômodo usar aqui uma outra função que é muito utilizada em estatística, quando a gente trabalha com variáveis que mudam ao longo do tempo, que seria somar um cosseno a esse seno. Então, eu vou multiplicar esse seno por uma constante, por um eta1, e esse cosseno por uma outra constante, um eta2. Vamos arbitrariamente falar que isso aqui é 1. Vamos pôr 1 aqui para ver o que acontece, como que fica o gráfico. E aqui, 3. Então, aqui é 0, seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1, sobrou o eta2. Ele é 3, então quando aqui é 0, aqui é 3. Então essa minha ondinha, ela pode começar de algum outro número, mas ela está escrita de maneira que a distância entre o pontinho aqui mais alto até o próximo seja sempre 12. Será que já está parecido com isso? Então vamos ver uma coisa aqui. A gente pode agora usar algumas ferramentas estatísticas que se chamam modelos de regressão. Então, esses modelos de regressão, o que eles fazem? Nós pegamos uma função matemática, nós pegamos os nossos dados, e esse modelo de regressão, ele me diz qual seria o valor de eta1 e de eta2. Quais são esses valores aqui que fazem com que essa função fique mais parecida com os meus dados. Mas então eu preciso mexer mais uma coisinha nessa função aqui. Porque essa função ela sobe e desce, ora assume valores positivos, ora negativos, mas ela sempre está variando em torno de 0. Então eu vou acrescentar uma constante aqui, que eu vou chamar de alfa. Se esse alfa for, por exemplo, 8, eu sei que essa ondinha ela está subindo e descendo em torno do 8. Será que agora essa função ela já está parecida com isso? Então vamos fazer uma coisa, vamos colocar lá no modelo, vamos colocar lá no computador, em um programa estatístico, e vamos tentar descobrir quem que é o alfa, quem que é o eta1, quem que é o eta2, que faz com que essa função fique mais próxima dos meus dados. Feito isso, eu achei esse alfa, esse eta1 e esse eta2. Se eu coloco aqui nessa função um alfa de 3,229, um eta1 de 0,9544 e um eta2 de 1,316, olha o que acontece. Essa minha função, que tem seno e cosseno, ela fica bem parecida com o comportamento que nós temos dos acidentes por picadas de jararaca. Então, olha só, descobri uma aplicação, uma utilidade muito interessante para trabalhar com seno e cosseno. Então, a gente descobriu que na natureza, o comportamento das jararacas tem alguma coisa a ver com isso aqui, com uma função parecida com essa. Então, eu vou olhar para essa função e vou entender melhor quais são as épocas do ano em que essas serpentes elas são mais ativas e são menos ativas. Na prática, a gente faz mais uma coisinha aqui um pouquinho mais complicada,
que seria colocar ainda mais um termo aqui, que ele guarda uma dependência dos valores de um mês anterior. Como se eu falasse assim, a quantidade de picadas que eu tenho em um dado mês, ele guarda uma dependência daquilo que a gente tinha no mês anterior. O que em matemática chamamos de autorregressão. Tá? Mas a gente não precisa entrar nesse detalhe, mas a gente percebe que quando nós colocamos esse termo, essa ondinha aqui já não fica mais tão bonitinha, tão lisinha, ela está uma mudadinha aqui para trazer mais alguma informação aqui que os nossos dados aqui estão colocando aqui. Né? E para que a gente usa muito isso? Por que a gente usa muito essa aplicação de uma função matemática como essa para tentar entender melhor ou com comportamento de algum tipo de dados? Estamos falando aqui em picadas de cobra, mas aonde mais que isso poderia ser utilizado? Nós poderíamos pensar assim, temos dados até dezembro de 2014. De janeiro de 2015, não temos mais nada. O que será que acontece aqui depois? Se nós não temos essa informação, será que o nosso modelo pode trazer para nós uma ideia do que acontece depois? Será que ele consegue fazer uma previsão? Ele consegue. Se a gente faz o seguinte aqui, essa linha preta são os números que nós observamos. E essa linha vermelha é que a equação está me dando. Os meus dados terminam aqui. Mas se eu continuo desenhando a equação, depois dessa última observação, ela consegue me dar uma ideia de quantos acidentes nós teremos por dia após esse período. Por que isso aqui é útil? Isso pode ser muito útil para o pessoal da área da saúde, porque o pessoal já tem assim uma previsão, né, de quais serão as épocas do ano em que as unidades de saúde devem estar mais preparadas para receber pessoas que sofreram acidentes por picadas de cobra. Ou podemos pensar em outras aplicações em outras áreas diferentes. Como será que o pessoal da economia... Esse gráfico, você disse que tipo assim, ele podia meio que prever o que ia vir, né? Essa previsão é bem precisa? Digamos que há alguns anos fizemos um modelo como esse, usando o número de casos de dengue em Ribeirão Preto. Quando fizemos uma previsão para o ano seguinte, tivemos uma diferença muito pouca sobre o que foi registrado oficialmente e sobre aquilo que o modelo estava prevendo. Então, esses modelos, essa precisão da predição, ela depende de quanto tempo que você joga para frente. Você consegue prever bem no primeiro ano. Se você colocar mais um ano depois desse, aí essa predição ela já não fica mais tão boa. Então, para curto prazo, quanto mais curto for o prazo da sua predição, mais precisa ela fica. Então, com base nisso, os economistas conseguem prever qual que vai ser a taxa de inflação nos próximos meses. Quem usa muito isso são as grandes redes de supermercado, que eles têm muitos produtos cuja venda tem uma sazonalidade. Tem produtos que vendem mais numa época do ano e pouco menos numa outra época. Colocando aqui número de vendas, o supermercado consegue predizer para o ano que vem o quanto que ele vai conseguir vender de cada produto em cada ano. Então, o que ele faz com isso? Ele prevê o que ele não pode deixar faltar em estoque e o quanto que ele tem que comprar de cada produto para que não falte aquilo na prateleira do supermercado. Entendeu? Então, tem muitas aplicações diferentes disso e muitas áreas diferentes. Então, podemos colocar aqui doenças que têm uma certa sazonalidade, que ocorrem mais em épocas do ano diferentes. Quantos casos teremos nos próximos anos? Como que as unidades de saúde devem se preparar para receber mais pessoas em determinadas épocas, né? E tudo isso baseado, né, em uma funçãozinha, onde a gente usa lá seno, cosseno. Em outros casos, poderíamos ter outros comportamentos diferentes. E poderíamos pensar em outras funções matemáticas diferentes para isso, né? Então, esse é um exemplinho aí de como é que nós poderíamos, em um problema real,
usar o nosso conhecimento matemático para alguma finalidade, né? Professor, a minha pergunta é mais sobre o ensino da estatística, né? Sim. Você ensinou de um ponto de vista já com aplicação, né? No ponto de vista de modelagem matemática. Sim. Eu acredito que essa seja uma forte tendência para o ensino de estatística e Sim. de áreas mais aplicadas da matemática. O que você poderia sugerir para nós, professores, trabalhar com esse tipo de abordagem, né, com base em modelagem matemática, para trazer mais exemplos reais? Se você tem alguma sugestão ou mesmo nos dar um caminho para trazer a estatística, para aproximar mais a estatística e a matemática da realidade dos alunos, né? Isso em todos os níveis, mas a partir do ensino médio, que acho que é mais complicado ainda o ensino da matemática, porque ela se torna mais técnica. Você tem assim um caminho ou uma sugestão? Sempre trabalhar com situações cotidianas. E como que nós poderíamos enxergar essas ideias em cima do cotidiano mesmo? Então, o que para nós é um hábito? Se eu tenho o hábito de toda manhã ir na padaria comprar um pãozinho, eu posso perceber que o tamanho do pãozinho ele muda de um dia para o outro. O peso dele ele muda de um dia para o outro. Será que se eu conseguisse todos os dias medir o tamanho daquele pãozinho, se eu poderia talvez pesá-lo? Como que eu posso estudar essa variação? Será que essa variação ela segue qual tendência? Então, algumas coisas do tipo, se você pegar conseguisse pesar o pãozinho todos os dias, e depois de um longo período, você coloca aquilo num gráfico, você vai ter uma noção precisa do que significa a ideia de uma curva normal. Qual que seria a distribuição daquela variável? Então, nós poderíamos pensar em muitas coisas que a gente observa todos os dias. Volume de tráfego, preço de algum produto nas prateleiras. Então, eu acho que, para o ensino, a gente não pode começar direto de uma teoria. Seria importante começar sempre do problema. Problematizar alguma coisa, para depois a gente entender como que toda essa matematização ela poderia nos contar alguma coisa, descrever algum padrão em cima daquilo. Então, temos aí no nosso país muitos grupos competentes estudando estratégias diferentes do ensino da estatística. Então, poderíamos conversar muito tempo sobre isso. Mas eu acredito que o segredo é sempre trazer o cotidiano antes de tudo, antes das equações. Eu acho que se a gente for ensinar qualquer coisa, a gente nunca deve começar da equação. A equação tem que ser o fim de tudo. Depois que eu entendi o contexto, o porquê, o problema, a equação ela vem em último lugar. Professor, eu não escutei muito bem, mas onde que se aplicam os modelos de regressão? Em todas as áreas do conhecimento, onde nós queremos ver qual que seria o efeito de uma medida sobre outra. Então, nós podemos pensar, por exemplo, um recém-nascido, o peso dele, ele varia conforme a sua idade. Então, se nós pegássemos, por exemplo, um grupo grande de recém-nascidos, poderíamos fazer uma curva, colocando aqui a idade deles, colocando no outro eixo o peso, e poderíamos ter uma equação matemática mostrando, né, como que o peso do recém-nascido muda, ele vai se modificando conforme o seu tamanho. E essas curvas podem ser muito interessantes, porque eles podem servir para a gente para nortear o que seria o esperado do crescimento do recém-nascido. Se de repente um recém-nascido ele tem um comportamento muito diferente daquilo que a curva coloca, talvez ele chame a atenção, talvez ele apresente algum estado de desnutrição ou alguma coisa que foge daquilo. Então é um exemplo trabalhar com essas curvas de crescimento, em que várias áreas do conhecimento têm trabalhado com isso. Então a resposta genérica é: todas as vezes que queremos associar uma medida a outra, o modelo de regressão é útil. No nosso caso aqui, estamos associando o número de picadas de serpente com o tempo, como é que ela varia ao longo do tempo. Boa tarde. Boa tarde. Professor, a Sim. estatística tem alguma coisa a ver com a obsolência controlada?
Com o quê? Obsolência controlada? O que é obsolência controlada? O tempo de vida, por exemplo, Sim. de um chip, de celulares que mudam, né? Não, tem tudo a ver. Existe uma área da estatística que na área da saúde chamamos de análise de sobrevivência e o pessoal da indústria chama de confiabilidade. Então, na indústria, as pessoas usam essas técnicas para estimar quanto tempo que dura um componente eletrônico. Então, tem a chamada função risco, onde nós sabemos aonde é, ao longo do tempo, em que ele tem a maior chance de falha. Então, isso a indústria usa muito, por exemplo, para calcular o tempo de garantia de um produto. Então, enquanto essa curva de risco ela não cresce, o produto está na garantia. Quando ela começa a aumentar, aí a garantia acaba. Então, não é à toa que quando a gente compra um aparelho eletrônico e tem uma garantia de 5 anos, ele quebra exatamente depois de 5 anos, né? Isso já tem cálculos estatísticos em cima disso. Essas mesmas técnicas são usadas também na área da saúde para nós estudarmos, por exemplo, quanto que uma terapia para câncer pode prolongar a vida de um paciente. Eu posso comparar 2 tratamentos e tentar entender qual tratamento faz com que os pacientes tenham uma sobrevida maior ou menor. Então, essa também é uma outra área muito interessante da estatística, que nós temos muitas aplicações aqui na nossa faculdade. É muito comum a gente ver em diversos níveis, desde, por exemplo, na idade mais dos meninos aqui, né, desde o início do ensino médio, quando começa a pensar em carreira, assim, mas também durante a graduação e até pós-graduação a gente vê no pessoal que está se formando como cientista, vendo na estatística e na matemática um obstáculo, né, de ser algo difícil. Então também acontece de você atribuir a parte estatística do seu trabalho a outras pessoas, por exemplo, desde parcerias formais ou até informal. Mas, assim, eu queria a sua opinião para alguém que está querendo ir para uma carreira científica, por exemplo, e tem um pouco de medo da matemática, até que ponto ela deve ver como obstáculo uma falta de afinidade ou falta de vontade de estudar matemática, talvez se comprometer com isso, ou não, ou é um fator limitante. Se não for, assim, ele vai limitar muito a visão do cientista como um todo, de entender melhor seus dados, entender seus estudos e interpretar seus dados. Eu acredito que a estatística, como muitas outras carreiras, se nós tomamos a decisão de fazermos uma graduação em estatística, o que nós faremos depois? Eu acredito que aquele estatístico que vai para a área acadêmica, que vai trabalhar no desenvolvimento de métodos, de teoria, esse é aquele a qual será exigido uma competência, um conhecimento muito maior de matemática. Mas aquele que vai trabalhar no mercado de trabalho, se ele tem um gosto grande pela matemática, se ele se sente à vontade com aquilo, ele talvez não seja exigido dele depois um conhecimento teórico da matemática tão formal quanto aquele que vai trabalhar na área acadêmica. Mas eu acredito que, acima de tudo, né, a grande missão no momento está justamente sobre os professores das escolas primárias, para que eles sempre tenham recursos, que eles sempre tenham eles sempre consigam motivar os alunos a entender a matemática de uma maneira diferente, de uma maneira menos engessada, de uma maneira mais prática, de uma maneira menos aplicada, porque à medida que a gente vai mudando esta visão, nós vamos perceber que quando nós chegamos na vida adulta, aquela dificuldade que a gente acha que tem com a matemática, na verdade fomos nós que construímos. A gente foi o tempo todo ouvindo que aquilo era uma coisa tão difícil para a gente, que a gente construiu em torno de nós uma muralha. Então, se desde criança a gente aprende a não construir muros, que a gente aprende o quanto que é gostoso aprender, o quanto que é gostoso entender as coisas, eu acredito que ao longo do tempo essa dificuldade ela é superada e todos nós temos condições plenas de atingir um nível de conhecimento matemático
tal que, ainda que a gente não seja um grande matemático, nós teremos um conhecimento suficiente para trabalhar com vários problemas práticos em quaisquer áreas do conhecimento. Pode ser na biologia, pode ser na engenharia, pode ser em qualquer área onde algum conhecimento matemático nos ajude a entender melhor a nossa realidade. Eu sou professora de matemática, Sim. graduada e Sim. fiz pós-graduação. Sim. Não ministro matemática, sim ciências, mas eu vejo que a maior dificuldade dos professores é trabalhar com o cotidiano. Sim. E eles vão já direto no exercício. Sim. Eles não vão explicar a história da matemática. Sim. Eu vejo assim que se eles explicassem a história da matemática, primeiro, dessem uma resumida na história, o aluno começaria a entender melhor, ele iria entender melhor Sim. do que já chegar direto no conteúdo. Sim. Tanto na matemática quanto na física, que eles têm muita dificuldade nisso. Pelas experiências de colegas trabalhando na escola, eu vejo isso. O professor já chega, já joga o exercício, já está explicando aquele conteúdo, e o aluno fica ali. Para que serve isso? Eu vejo eles comentando na sala de aula, mas eu vou usar isso aonde? Para quê? Às vezes eu até entro na conversa dos alunos, chego, explico para que vai usar aquilo, aonde que ele pode usar aquilo. Então, a maior dificuldade dos professores é essa, de chegar aonde poderia estar explicando a história, poderia estar explicando, usando o cotidiano. Eu acho que precisaria ter mais assim umas capacitações nesse sentido para os professores. A minha visão é essa, não sei. Se nós falássemos para um grupo de pessoas o que é música, será que se mostrar para aquelas pessoas uma partitura, elas vão entender o que é música? Então, por que nós queremos que as crianças entendam que é matemática mostrando fórmula? É a mesma coisa. Estou de pleno acordo com o seu pensamento. Professor Edson, a gente teve, até onde me consta de forma inédita aqui no ADOT, a gente teve uma pergunta que veio pela internet, né, que a gente está transmitindo ao vivo. E a pergunta que fizeram é, assim, como que a gente poderia conceituar a estatística? Ela é um ramo da matemática? Por muito tempo encontrávamos textos, encontrávamos livros colocando a estatística como um ramo da matemática aplicada. Mas, com o longo do tempo, os problemas que a matemática, que a estatística ela começou a abordar, eles foram crescendo em complexidade, a ponto de que hoje podemos dizer que a estatística ela é uma área do conhecimento distinta da matemática. Ela traz para nós a exigência de sabermos muitas coisas que envolvem método científico, que envolve uma habilidade de programação de computadores, que envolve uma habilidade muito forte em informática. Antigamente, lá na década de 1970, 1980, quem era um grande estatístico? É uma pessoa que tinha muito talento em matemática. Atualmente, um grande profissional em estatística, o conhecimento em matemática não é suficiente. Ele precisa ter um grande talento em programação de computadores, em linguagem de informática, em método científico, e também um grande conhecimento na área de aplicação que ele vai trabalhar. Então, se ele for trabalhar num banco, ele tem que saber de finanças. Se ele for trabalhar na área da saúde, é importante que ele saiba bastante, tenha um conhecimento pleno em algumas coisas voltadas à biologia. Então, ao longo do tempo, a estatística ela foi se separando da matemática e hoje podemos dizer que ela é uma área do conhecimento diferente. Por que naquela hora lá você, tipo assim, comparou com um gráfico de... Tipo assim, você disse que era um gráfico de seno... Eu não entendi, porque seno
até onde eu saiba, não era de triângulo essas coisas. Por que que comparou com um monte de negócio que parece onda? O seno. Se nós pegarmos uma função seno e vamos ver se nós temos oportunidade de fazer um rápido exercício aqui. Ó. Eu tenho aqui o Excel. Se eu coloco aqui 0, vamos ver como que vai ser isso no Excel. Se eu escrevo aqui a função seno, se eu tenho aqui o seno de um ângulo de 0, é 0. Mas se eu coloco aqui zero mais 1, e assim por diante, e vou calculando aqui uma função seno desses números, e assim eu vou crescendo aqui e aqui, e aqui eu peço para o Excel colocar isso em um gráfico. Como será que fica esse gráfico aqui? O que eu percebo aqui, se eu ligo esses pontinhos, olha, ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, se eu tiro essa função de dentro do triângulo e coloco ela num gráfico cartesiano, o que eu vou perceber é mesmo aquelas ondinhas subindo e descendo. Então, acho que é uma questão de referencial. Eu tenho uma função. Aonde que eu enxergo ela? Se eu enxergo ela no triângulo, eu vejo ela de um jeito. Mas se eu tiro de um triângulo e jogo ela num plano cartesiano, aí eu vou enxergar aquela ondinha subindo e descendo. Ok? Bom, então eu queria agradecer ao professor Edson pela palestra para a gente. Agradeço a todos também, a Casa da Ciência, né, pelo trabalho tão maravilhoso que ela tem feito aqui, né? Foi muito bom, foi muito legal para mim estar aqui com vocês. Então, a cada um de vocês, eu agradeço bastante pela oportunidade de estar aqui. Então, obrigado a todos. Obrigado, professor.